Muito boa noite a todos. Estejamos todos na doce paz de Jesus. Os irmãos que pela primeira vez vêm à nossa sociedade, nossas boas-vindas. Possamos todos na noite de hoje refletirmos um pouco mais sobre as lições de Jesus. Então, elevamos o nosso pensamento ao alto, como forma de nos comunicar com a esfera superior aqui presente, pedindo as bênçãos dos mentores dessa sociedade e rogando ao Pai de infinito amor e bondade que possa nos iluminar nesses instantes, enchendo o nosso coração de alegria, nos confortando espiritualmente, nos enchendo de luz, nos dando esperança para os novos dias que virão e fortalecendo a nossa crença no Evangelho de Jesus, para que possamos modificar lentamente os nossos atos, nossos pensamentos e aos poucos irmos nos tornando seres melhores, mais amáveis, benevolentes, pacíficos, e com isso possamos auxiliar na transformação do nosso mundo e das pessoas que também estão todo dia à nossa volta. Muita luz e muita paz. Que assim seja. O tema desta noite é mais um do livro Missionários da Luz. Esta obra vem sendo objeto de bastante conversa aqui na sociedade, devido à sua importância, principalmente nesses momentos de transição que nós estamos vivendo. Como já foi dito inúmeras vezes, mas nunca é demais dizer, este livro ele foi psicografado por Chico, e tem como seu autor um espírito que se denominou André Luiz. E trata dos bastidores das atividades espíritas. E nós iremos abordar sobre um destes capítulos, que é a luta de uma mãe tentando resgatar um filho. André Luiz estava num trabalho espiritual no espaço, quando os seus companheiros e ele receberam a visita de uma mãe aflita que queria a intercessão de todos a fim de auxiliar um filho que era padre e que estava se desvirtuando do caminho bom da vida. Apesar de ser um sacerdote, não estava fazendo jus à sua profissão. Então, eles resolvem se deslocar até lá e, através de um processo espiritual, tentá-lo convencer de que ele deveria modificar, deveria ser menos indignado com a vida e procurar se vincular espiritualmente com o objetivo da nossa vida. E nesse caminho, então, aquele que era o mentor dos trabalhos conversa com André Luiz, dizendo que grande parte daquele problema foi criado pela própria mãe, porque a mãe, além de não dar toda aquela instrução correta, aquele exemplo doméstico, acabou forçando aquele jovem a ser seminarista. E, de certa forma, isso causou uma revolta nele, fazendo despertar um outro lado. Então, o capítulo, ele discorre sobre esse sentimento. E a partir daí, então, nós temos a possibilidade de conversarmos bastante sobre a questão
da religiosidade em nossas vidas, a imposição da religiosidade em nossas vidas. A religião, ela é um caminho, ela é uma ferramenta que nós temos a fim de encontrarmos a luz. Em grande parte das religiões, os fiéis vão em busca disso. Mas nós sabemos aqui na Terra muitos exemplos de pessoas que procuram a religião para outros benefícios, para benefícios materiais, para comodidades, para tranquilidade, para uma suposta proteção espiritual, para ela continuar fazendo o que quiser, agindo da maneira que quiser. E é um enfoque absolutamente equivocado, porque a religião é coisa dos homens e a luz é algo de Deus. Quando a luz se materializa aqui em determinados conhecimentos, ela vira religião. Então, nós temos inúmeras religiões. E quem aqui pode dizer que a nossa religião é melhor que a dos outros? Nós não podemos, de forma alguma, menosprezar que existem conhecimentos em outras religiões, conhecimentos muito importantes. Por exemplo, lá no Oriente existe a meditação. Eles meditam muito. Talvez nós pudéssemos trazer para cá, para o Ocidente, um pouco desse conhecimento. Da igreja tradicional, nós poderíamos trazer o voto de, por exemplo, de humildade, de simplicidade, que para nós espíritas às vezes falta muito. Ou o voto de pobreza. Nós espíritas, muitos da classe média, às vezes não nos damos conta do que nós estamos fazendo. Então, a religiosidade é algo que nós temos que ver de acordo com a luz divina. Nós temos que retirar desse conhecimento da religião algo que possa ser realmente valioso para dentro de nós e não exteriormente. E a devoção espiritual é algo que tem que ser espontâneo, tem que brotar de dentro. Nós conhecemos no Brasil aqui uma instituição que nós estudamos na história, mas que, de certo modo, é a própria história do Espiritismo no Brasil, em alguns dos seus capítulos, que é a história dos jesuítas, os padres jesuítas. É uma das histórias mais lindas que existe na humanidade. Nós estudamos isso no colégio, mas dando enfoque um pouco na colonização do Brasil. Se nós pudéssemos passar os olhos por essa instituição, nós iríamos ver que naqueles primeiros livros de Chico Xavier, nós temos muito presente esses espíritos que fizeram parte dessa grande legião de trabalhadores, como espíritos imediatos a Jesus. Faziam parte uma grande falange do bem. E esta mesma falange que também trabalhou na codificação das obras espíritas. Ali no século XIII, quando Jesus fazia uma daquelas visitas rotineiras que faz à Terra, ele, junto com seus anjos, assessores, cada um na sua especialidade, e são inúmeros espíritos, ele ficou muito triste, porque ali no século XIII ele via que todo o seu conhecimento tinha se transformado em atos exteriores. Então ele foi para o velho mundo, na Europa e arredores,
e viu que, sob seu nome, construíram grandes catedrais, grandes igrejas, grandes templos, e a humanidade ficou adormecida naquela mensagem espiritual de Jesus. Porque a mensagem de Jesus é uma mensagem mística, ela é transcendental. Então, as pessoas, os espíritos que estavam à volta de Jesus falaram: mas mestre, nós estamos tentando preparar aí um renascimento do seu evangelho. Foi então que esses espíritos vieram todos para o Brasil. E em cima do Brasil, Jesus disse que a ideia era bastante interessante, e naquele momento Jesus fez uma transmissão de energia muito intensa para esse solo. E já mapearam nesta grande reunião a geografia da América. Jesus desenhou bem certinho o Brasil da forma como ele é hoje. E nesse propósito, imediatamente ele convidou um dos seus assessores, o Elio, para que então ele viesse numa grande missão na Terra, reencarnasse na Europa, para que fosse descoberto o Brasil, e por um determinado povo, uma determinada cultura, de uma determinada organização, para que pudesse o Brasil então ser devidamente colonizado. Foi então que este espírito, o Elio, nasceu como o infante de Sagres, Dom Henrique de Sagres, que foi o idealizador e o fundador daquela grande escola de navegação de Sagres. E os portugueses então saíram para desvendar o mundo, e nesse momento Jesus então convida um de seus anjos assessores, o Ismael, para que ele administrasse e governasse essa nova pátria. Nós sabemos pelas histórias do colégio que Pedro Álvares Cabral teria se perdido, mas na verdade ele não se perdeu. Aquilo foi tudo previamente determinado pela espiritualidade, que o conduziu até a terra do pau-brasil. E chegando aqui, não por acaso, eles aportaram exatamente onde deveriam parar. Os índios estavam em festa, eram espíritos muito bondosos, e que Jesus previamente tinha autorizado a reencarnação em massa dos espíritos mais humildes das outras partes do mundo, a fim de que aqui começassem essa povoação que nós estamos. Diz o escrivão de toda aquela falange de espíritos encarnados, o Pero Vaz, que foi um acontecimento impressionante. A história conta que essa pessoa, ele chegava a pular, a brincar, parecia uma criança de tanta alegria. Então, a partir daí, estava fundada o nosso país, estava fundada a nossa nação, uma nação espiritual. Nós estamos falando em 1500, mas um pouco antes já estavam sendo preparados espiritualmente essa grande instituição chamada os Jesuítas, ou Companhia de Jesus. E nasceu com a ideia de um jovem
um espírito que nasceu em berço esplêndido. O nome Ínigo, inicialmente. E aí ele foi para a guerra, tomou um tiro nas suas pernas de canhão e regressou ao seu lar, e lá naquele castelo onde ele morava, que era de seus pais, ele começou a estudar a religião, Jesus. E de uma hora para outra se transformou, ele foi tocado, mas ele já era um espírito preparado. Então ele, que nasceu na cidade de Loyola, Ígnio Lopes o nome dele, ele foi para vários lugares, até parar na França, e foi estudar lá em Paris, onde encontrou outros 5 espíritos também, não por acaso, de muita luminosidade. E eles resolvem então fundar essa instituição. Pediram ao Papa autorização, e o Papa autorizou que apenas 60 membros fizessem parte dessa instituição. E eles saíram como loucos para toda a parte que se podia imaginar. Eles foram catequizar ali na África, na Ásia, na Europa mesmo. Foram de Quebec, Louisiana, foram, olha, toda a parte do mundo. E eram espíritos com muita intelectualidade, muita bondade no coração, desapegado a qualquer coisa e com uma vontade muito grande de se doar em Jesus. A ideia inicial era entrar para Jerusalém e auxiliar as pessoas em Jerusalém. Esta era a ideia inicial dos jesuítas. Mas eles acabaram por não conseguir pelas forças superiores. Até que chega um determinado momento em que os reis viam que aquela instituição realmente estava modificando o povo e as localidades. E aí eles começaram a pedir para o Papa que enviasse aos seus países os jesuítas. Um desses jesuítas foi o Francisco Xavier, não o nosso Chico Xavier, o São Francisco Xavier. E era um espírito tão extraordinário, mas tão amoroso, que ele foi o jesuíta ou o religioso que mais catequizou em toda a história da humanidade pessoas. Ele desenvolveu um método e ele entrava nas aldeias, conversava com as crianças e em pouco tempo ele já estava batizando. E ele acabou por morrer tentando entrar na China, porque o grande sonho dele era entrar na China, e ele acabou naufragando da embarcação que ele estava. Para os senhores terem uma ideia da luminosidade desse espírito, ele é um dos 10 espíritos que ainda tem o corpo intacto. No Evangelho, no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos 2 desses grandes espíritos que deram mensagem. O outro espírito foi Jean-Marie Baptiste Vianney, ou simplesmente Vianney. Um espírito extraordinário, não era jesuíta, mas ele nasceu um pouco antes de 1800 e morreu um pouco antes do início dos trabalhos de Allan Kardec. E ele psicografou em 1865 uma das mensagens. Vianney era um espírito de tanta bondade, de tanto amor, que desde pequenininho a mãe dele não conseguia dar comida se não fizesse oração. Então ele pedia para fazer a prece e só depois que ele comia. E ele nasceu numa aldeia muito pobre. Ele não conseguia, ele não tinha muita cultura, e quando ele entrou no seminário, bem dizer, passaram ele nas matérias mais pelo amor e pela bondade. E aí o que eles fizeram? Deram para ele um lugarejo, que era Arns,
que era um lugar onde não existia pobreza, era miséria. E as pessoas viviam em algazarra, em festa, era a pior localidade que tinha. Ele, para conseguir entrar lá, ele estava de carroça, tem uma grande passagem, que ele encontrou um rapazinho muito malicioso, e ele disse assim, tu me ensina onde é que é Arnes, que eu te ensino o caminho de Deus. E aquilo foi um choque para o rapaz. Ele subiu, ensinou onde é que era a cidade, e essa cidade acabou se tornando um centro de peregrinação. A cidade inteira virou religiosa, e ele, com um dom de cura tão incrível, as pessoas vinham de toda a parte da Europa para ser curada por esse padre. E esse padre é um dos 10 que tem o corpo intacto ainda. Bem, em relação aos jesuítas com o Brasil, algo muito semelhante aconteceu. Ninguém dava bola para o Brasil, era uma terra apenas conquistada, não havia grandes interesses. Então eles olharam para todos que poderiam vir, e existia um jovem que era o nosso Emmanuel, o mentor de Chico. Emmanuel nasceu com o nome de Manuel da Nóbrega. Ele era filho de um desembargador, Baltazar, e ele foi estudar o direito canônico e filosofia. Só que ele tinha uma característica bastante interessante, ele era gago. E ele fez de tudo para ser professor das universidades de Salamanca e Coimbra. E ele, por 2 ocasiões, ele não conseguiu passar. Embora as provas escritas fossem boas, ele não conseguia o intento em virtude desse problema que ele tinha, dessa gagueira. Então, disseram, não, então vai o Manuel mesmo. E o Manuel acaba vindo com o primeiro administrador-geral do Brasil. Né? E esse acontecimento foi um acontecimento que inaugurou todo o conhecimento espiritual que nós temos hoje no Brasil. Porque ele era de uma capacidade extrema. Nós sabemos, nós espíritas, quem foi o senador romano, né? O Públio, que era o mesmo Emmanuel. Muitos dizem que esse nome Emmanuel vem a ser de uma própria simplificação de Manuel. O marido da Marlene Nobre, que foi deputado federal e era um grande espírita, disse que em determinada mensagem o mentor de Chico escreve E Manuel. Então depois ele passa a assinar como Emmanuel, com 2 N's, que é nós estamos com Deus, o significado, né? E os jesuítas, então, essa instituição nasce 34 anos depois que o Brasil é descoberto. E o mais interessante de tudo é que esses jesuítas, eles vinham para cá com um devotamento extraordinário. O primeiro administrador geral do Brasil, ele queria ficar apenas 3 anos e logo ir embora. E os jesuítas não, os jesuítas queriam ficar aqui, faziam as suas escolas, e das escolas nasciam as cidades. Emmanuel, ou o padre Manuel da Nóbrega, foi responsável pela fundação de São Paulo, do Rio de Janeiro, Salvador. Tanto é que na localidade onde era a escola de Piratininga, no exato dia em que o apóstolo Paulo, se converteu ao cristianismo, que é aquela história que nós conhecemos, né, na estrada de Damasco, no dia 25 de janeiro,
o padre Manuel da Nóbrega resolve, por inspiração espiritual, rezar a primeira missa e colocar o nome toda aquela região de São Paulo. Então, dia 25 de janeiro, nasce São Paulo por uma prece, por uma missa rezada por Manuel da Nóbrega. Logo a seguida vem o seu grande companheiro, que é o padre Anchieta. O padre Anchieta era mais jovem, mas era de uma intelectualidade incrível. E ao Anchieta coube a tradução dos idiomas locais, fazendo os primeiros livros da nossa língua e descodificando a diferença entre a nossa linguagem portuguesa das linguagens indígenas. Na verdade, este exemplo dos jesuítas são exemplos de puro amor, de pura dedicação espiritual, e nós devemos muito a essa falange benevolente de espíritos. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos mensagens. Se nós abrirmos o Evangelho, nós vamos ver as mensagens de São Francisco Xavier, de Vianney, da mentora Joana de Ângeles, que é a mentora de Divaldo, que assina como um espírito amigo, e de tantos outros que fizeram parte da nossa civilização. São espíritos altamente devotados, mas que recebem essa missão e se atiram nela voluntariamente. Eles não querem nada materialmente, só a doação para o próximo. Se alguém não tivesse feito isso, nós não teríamos o país que nós temos hoje. Esses problemas que nós estamos passando aí fora, hoje nós estamos acompanhando a televisão, um acontecimento bastante chocante, triste, que a população estava fazendo festa que o exército estava chegando no Espírito Santo. Quer dizer, toda essa desorganização que acontece no Rio Grande do Sul e em toda a parte, é fruto do egoísmo. Nós queremos para nós nunca pensamos no nosso semelhante. Isso aí não deixa de ser um exemplo vivo de como é importante nós sabermos viver em sociedade. Os nossos filhos e filhas só crescem materialmente e mentalmente, psicologicamente, se nós dedicarmos tempo, se nós tivermos amor. É um princípio do universo, isso aí não é da religião. Tinha uma vizinha nossa que esses tempos ouviu um outro vizinho dizer que ela era muito sortuda, que as plantas e as folhagens dela estavam sempre bonitas. Ela disse, não é que é bonita, eu acordo 6 da manhã todo dia e tem que regar. O senhor não, o senhor nunca viu o senhor regando suas plantas. Quer dizer, o camarada estava reclamando da vida e a outra estava ensinando o óbvio. Ela dava amor, ela cuidava, ela assistia. Não tem saída, irmãos. Sem amor, nós não chegamos a lugar nenhum. Bem, essa escola dos jesuítas, essa escola ela tem uma peculiaridade muito grande, porque ela foi fundada pelos mentores espirituais. Então não foi à toa que o Inácio de Loyola, lá na França, no Colégio Santa Bárbara, com seus amigos, companheiros, resolve fundar essa instituição. Não foi por acaso que esses espíritos que nós conversamos vieram para o Brasil. Não foi por acaso que nós temos um território vasto do tamanho que é o Brasil, com um único idioma, enquanto os outros países da América são subdivididos, né? Uruguai, Argentina, Paraguai, por aí vai. A unidade no território
foi muito importante para a difusão do que nós estamos vivendo hoje, que é a espiritualidade. Nós não sabemos ainda os próximos capítulos da humanidade, mas sabemos que o Brasil, apesar de todos esses problemas, vive um percalço material, mas espiritualmente nós estamos caminhando cada instante, em cada ano, melhorando o nosso país para que no futuro o mundo inteiro seja banhado por esse sentimento tal qual os jesuítas. Queridos irmãos, então a mensagem da noite de hoje era esta. Agradecemos muito a paciência de todos, desejamos a todos um bom retorno aos seus lares e que Jesus possa ficar conosco em cada momento de nossas vidas. Vamos erguendo o nosso pensamento ao alto e pedir aos nossos mentores que nos auxiliem nesse instante para que possamos nos lembrar daquele camarada de sandália, cabeludo, barbudo, com amor no coração, andando por Jerusalém. Alguns dizem que ele estava subindo, outros tantos que ele estava descendo. Mas isso tudo pouco importa, porque quando ele parou, ele teria subido num pequeno monte, e ali feito aquilo que ficaria imortalizado como o Sermão da Montanha. Em determinado momento, ele ergue o pensamento ao alto e no seu idioma proferem palavras mágicas que hoje estão grafadas lá na igreja em Jerusalém, numa pedra de mármore branco. Disse ele em aramaico: Abvunde Bashmaya, Netkadashima, Tete Malkuta, Nehuetu Viana, Aikana, de Bashmaya of Baha, Avlan Lakma Sukma Ayomana. Muita luz, muita paz, que assim seja.